Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Culto abençoado, né? Primeiro culto da família de 2026. E até aqui o Senhor tem nos protegido, nos guardado e nos livrado de todo mal. Eu louvo a Deus por cada vida que se faz presente aqui neste lugar, nessa noite de hoje. Confesso que fiquei até surpreso quando vi o Max, Sabrina, né? A Maria Clara entrando, porque foram, né, dar uma passeada, e eu pensei, acho que eles não vão aguentar aí domingo não, mas graças a Deus estão aqui, irmãos, porque o propósito é prioridade, e mesmo cansados, né, eles estão aqui priorizando ao Senhor, assim como os irmãos também escolheram nessa noite priorizar a comunhão, priorizar a igreja, priorizar a Deus, irmãos. Não é em vão a sua vinda aqui nessa noite. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no tema. O tema, Mateus capítulo 6, versículo 33, que é um tema bem famoso, bem conhecido, mas eu creio, irmãos, que Deus vai usar cada pregador aqui para trazer coisas novas para as nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Nosso Deus é um Deus de revelação. Nosso Deus é um Deus que Ele nos dá direção todos os dias. Então eu creio que Ele vai estar nos abençoando. Começo de ano, ainda estamos pegando o embalo, né? Às vezes temos que pegar no tranco, mas nós não vamos parar, né, irmãos? Nós não podemos parar. Vamos estar sempre adorando o nosso Deus, porque Ele é fiel. Os irmãos encontraram Mateus 6,33? Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite. Irmãos, prioridade a Deus. Vamos começar o ano logo assim. Vamos começar logo o ano buscando forças e ensinamento de Deus para nós priorizarmos a Ele. Porque Ele fala que todas as demais coisas serão acrescentadas. É claro que no contexto aqui dessa palavra, Ele está falando de comer, Ele está falando de beber, das vestes, o essencial. Mas nós sabemos que o nosso Deus também, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou até pensamos, conforme o poder que opera em nós. Tem coisas que Deus faz nas nossas vidas que nós nem imaginamos, mas é necessário nós darmos prioridade a Ele. Qual o objetivo, pastor William, deste propósito de oração de 3 meses? O objetivo deste propósito, irmãos, não é forçar ninguém a nada, não é forçar a barra, não é estar ali, né, forçando as pessoas a estarem nos cultos, a indo para a igreja, não. Até porque o nosso Deus não é um Deus, né, que força ninguém a fazer nada. O nosso Deus, Ele espera voluntariedade, Ele espera espontaneidade, Ele espera que todo mundo faça as coisas com alegria, com amor e com gratidão. A Bíblia fala que cada um tem que contribuir de acordo com o que propôs o seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, a quem se doa com alegria, a quem adora com alegria, a quem busca Ele com alegria, irmãos. Ali fala de oferta, mas eu trago isso para todas as áreas das nossas vidas. Tudo o que nós fizermos para Deus tem que ser com amor e com gratidão no nosso coração. O propósito também desse tema de oração que nós vamos ficar nesse primeiro trimestre, não é encher a igreja também. Até porque nós sabemos que esse tema não enche a igreja. Esse tema não enche os cultos. Esse negócio de priorizar a Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, não enche a igreja não. O que enche muitas vezes campanhas, é aquela campanha da chave, é a campanha do carro, é a campanha da casa, né? A campanha do milagre. Muitas vezes são isso que enche os cultos. Mas esse tema pode até não encher a igreja, mas esse tema vai povoar os céus, irmãos, porque nós vamos aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Já falei para Deus, não importa se é muita gente ou se é pouca gente. O que importa é que as pessoas que entrarem pelas portas daquele ministério aprendam sobre a salvação, que é o mais importante nas nossas vidas. E as demais coisas, a palavra de Deus já falou aqui, que Deus, Ele acrescenta nas nossas vidas. E nós não podemos perder nenhuma oportunidade, irmãos, de usar a nossa fé, de colocar a nossa fé
em prova, né? Minha esposa falou aqui, isso me chamou a atenção realmente. Está aqui a caixinha de oração, mas é para quem crê. Nós já fomos ali, já apresentamos todos os pedidos e nós falamos: Senhor, segundo a tua vontade, segundo o seu propósito, segundo o seu querer, atenda as orações dos meus irmãos. E eu creio que Deus, Ele atende. Nem sempre Ele atende da maneira que nós pensamos e nem sempre é da maneira que nós queremos. Mas Ele sempre vai atender da maneira que nós precisamos. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então não podemos ficar desapercebidos. Porque eu creio que as orações que são feitas aqui em todos os cultos, e principalmente nos cultos de consagração, onde as mulheres aqui, o círculo de oração, estão sempre aqui apresentando esses pedidos, apresentando os cadernos, irmãos. Eu creio que Deus, Ele está ouvindo as orações que são feitas aqui por essas mulheres de Deus também aqui neste lugar, irmãos. E aqui nós vamos falar o seguinte, que buscar a Deus em primeiro lugar envolve amor, alegria, envolve prudência e requer também, irmãos, voluntariedade, como nós falamos aqui. Buscar a Deus em primeiro lugar envolve todas essas coisas, porque tem que ser com amor, tem que ser com gratidão. Nós temos que ter uma prudência, um temor a Deus, porque buscar a Deus também, a palavra de Deus fala que nós temos que temer a Deus em primeiro lugar, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E buscar a Deus, priorizar o reino de Deus também requer sabedoria. Quem prioriza a Deus é porque se tornou uma pessoa sábia. Quem não prioriza a Deus ainda está precisando buscar essa sabedoria que vem do alto. Deus usou minha esposa aqui para falar também. A mesma coisa que Deus já tinha testificado no meu coração. É claro que nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos buscar a Deus com perfeição. Nós não conseguimos priorizar a Deus, irmãos, com a perfeição que muitas vezes ali nós vemos na Bíblia, né? Que a Bíblia requer, que a Bíblia muitas vezes pede para nós buscarmos. Nós não conseguimos buscar com essa perfeição, né? Mas nós temos que buscar, irmãos, com voluntariedade. Querer buscar o Senhor. Porque para Deus o que mais importa é a motivação do nosso coração. Quando muitas vezes a Bíblia fala, né? Sede perfeitos, assim como Deus é perfeito também. Não está dizendo que nós vamos conseguir. Como a Bíblia nos instrui para buscar a Deus em primeiro lugar, não significa que nós vamos conseguir com as nossas forças. Mas a Bíblia está nos incentivando, nos motivando a querer isso para as nossas vidas. E aqui nós vamos trazer algumas razões do porquê nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, por que nós devemos priorizar o reino de Deus? Em primeiro lugar, nós devemos priorizar o reino de Deus porque Ele primeiro nos priorizou. Temos que dar prioridade a Ele porque primeiro Ele nos deu prioridade. E eu não vou falar aqui da minha cabeça, né? Nós vamos trazer aqui referências bíblicas. Já vou pedir para o Pedro aí colocar a primeira referência que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Por que você tem que colocar o seu Criador em primeiro lugar? Porque o seu Criador te colocou em primeiro lugar também. Pastor, tá falando heresias? Não, irmãos, vamos ler aqui. Olha só, Tiago 1,17, a palavra de Deus fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pedro, pode colocar o 18 aí também? Coloca o 18 também, porque o 18 completa, né? Segundo a sua vontade, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu vou ler esse texto aqui, ó, na tradução que tem na minha Bíblia, que os irmãos vão entender melhor ainda. Olha o que diz aqui no versículo 18. Porque segundo a sua boa vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos os primeiros das suas criaturas. Está vendo que Deus nos priorizou? Deus, Ele criou todas as coisas. Criou as estrelas, criou os céus, criou o mar, criou os animais, criou as plantas, criou a natureza, que é uma coisa tão linda. Criou todas essas coisas maravilhosas, mas Deus nos colocou acima de toda a criação aqui nessa terra. Ele nos deu o poder para dominar sobre tudo.
A natureza é maravilhosa. Os animais são maravilhosos. Toda a criação de Deus é maravilhosa, irmãos. Mas Deus nos colocou acima de toda a criação aqui nessa terra. A palavra de Deus nos ensina que nós somos as únicas criaturas que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Você imagine a imensidão do universo, a imensidão do espaço. Eu gosto muito, né, de assistir vídeos assim que mostram o espaço, as estrelas, os astros, o sol. Eu gosto, isso me chama a atenção. Eu acho a coisa mais linda, irmãos, é o universo. Só que Deus deu mais importância para o ser humano do que deu a importância para o universo. Porque está escrito aqui, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias são os primeiros e os melhores. Pastor, mas Deus não nos criou em primeiro lugar, Ele criou as coisas, né? Criou a natureza, depois que Ele criou o homem, mas Ele nos colocou, irmãos, na linha de frente, como primícias, como os primeiros e melhores de toda a sua criatura. Os animais, quando morrem, né? A vida deles se acaba nessa terra mesmo. Ele morreu, acabou. Mas para nós não. Para nós, Ele deu a vida eterna com Ele, para vivermos para sempre com o nosso Deus. Então, devemos priorizar a Deus, porque primeiro Ele nos priorizou. Em segundo lugar, por que nós devemos priorizar a Deus? Em segundo lugar, irmãos, nós temos que dar prioridade a Deus, porque Deus, Ele sabe mais do que nós. Nossa sabedoria, ela é limitada. Por mais que nós sejamos sábios nessa terra, por mais que nós tenhamos inteligência nessa terra, mas a nossa sabedoria, ela é limitada. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus, Ele sabe. Às vezes eu posso pensar que o melhor para mim é ter um carrão do ano, é ter a melhor casa, mansão, mas muitas vezes Deus vai olhar para mim e fala, não, meu servo, o melhor para você não é isso, porque se você tiver essas coisas podem corromper o seu coração, e você pode se desviar, então essas coisas não é o melhor para você. Então muitas vezes nós podemos até pensar que nós sabemos o que é melhor para nós, mas quem sabe o que é melhor para nós é o nosso Deus. A segunda referência está em Isaías capítulo 55, versículo 8, que o Pedro vai estar colocando aí no telão. Olha o que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, Pedro. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por mais, irmãos, que a gente tenha uma direção nessa vida de fazer o certo, fazer o correto, tem uma direção para prosperar, para vencer, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os sonhos deles são maiores do que os nossos, porque Deus, irmãos, a fé de Deus é perfeita. A nossa fé é falha, mas a de Deus é perfeita. E Ele sabe cada detalhe sobre as nossas vidas. Tem um versículo de Isaías, capítulo 25, versículo 1, que eu gosto muito. Que esse versículo ele diz que todas as coisas que nos acontecem no dia de hoje, todas as coisas boas, todas as bênçãos que nós alcançamos, Deus ele já planejou para nós há muito tempo atrás. Deus ele já tinha planejado. Em Salmos, capítulo 139, versículo 15 e 16 também, fala que Deus ele já escreveu uma história sobre as nossas vidas, quando ainda nós nem existíamos. Deus ele já tinha escrito uma história sobre as nossas vidas no livro dele. Então ele sabe mais do que nós, irmãos. Deus ele conhece além da curva. Às vezes você tem uma dificuldade, às vezes você está passando ali por uma dificuldade, uma situação, e você não enxerga uma saída, você não enxerga uma solução. Às vezes você pensa que você não vai nem conseguir vencer aquela situação. Às vezes você pensa que aquela situação não vai mudar. Às vezes você pensa que um filho seu não vai se converter, um irmão, uma irmã, um parente, um marido, uma esposa. Mas Deus ele está olhando lá na frente.
Ele está falando, não desista de lutar, não desista de orar, porque é eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e é eu que sei os pensamentos que tenho a respeito da sua família também. Muitos quando me olhavam, há alguns anos atrás, há 11, 12 anos atrás, irmãos, muitos me olhavam e falavam, esse aí não vai dar nada, esse aí vai morrer na cachaça. Eu até acho graça, né, quando a Sabrina dá alguns testemunhos aqui, que a Sabrina mesmo disse que ficou admirada, né, do que Deus fez na minha vida. Tá vendo? Ela achava até mesmo que eu não ia, né, prosseguir na caminhada, irmãos. Ela olhava para mim e pensava isso, né, não, William, acho que esse aí não tem jeito não. Tá vendo, irmãos? Então, se Deus fez isso na vida, né, de um ex-pé inchado que era eu, o que Deus não pode fazer na sua vida que você está orando e buscando a Ele todos os dias, irmãos? Nosso Deus é um Deus do impossível, porque os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Às vezes nós temos uma conquista nessa terra, né? Nós já ficamos ali até satisfeitos e temos que ficar, né, satisfeitos, gratos a Deus. Mas às vezes Deus olha para nós e fala, ele nem imagina o que eu tenho para ele. Ele nem imagina o que eu tenho para ela. Eu tenho muito mais para a vida dele. Eu tenho muito mais para a vida dela. Então nós temos que buscar a Deus também, dar prioridade a Deus, irmãos. Porque Ele sabe mais do que nós. Pode ser a pessoa mais sábia dessa terra, irmãos. Mas Deus, Ele possui toda a sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio que já pisou sobre essa terra, né? É claro que nós não estamos aqui incluindo Jesus, porque Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Mas aqui nessa terra, irmãos, o homem, ser humano, que pisou nessa terra, o mais sábio, foi Salomão. Muitas pessoas vinham até Salomão para pedir conselho. Mas chegou um dia, irmãos, que toda essa sabedoria de Salomão não adiantou de nada. Porque ele começou a se entregar aos prazeres da carne, ele começou a se entregar aos prazeres da vida. Ele mesmo falou que começou a construir palácios para ele, jardins para ele, curtir os prazeres deste mundão. E aí chegou um momento que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então pode ser o homem mais sábio dessa terra, mas Deus, Ele sabe muito mais, irmãos. E hoje Ele está dizendo, eu sei o que você precisa nessa noite. Hoje você priorizou a Deus. Não importa se você estava cansado, não importa se você estava viajando, não importa se você estava passeando, mas se você veio aqui neste lugar, é porque você deu prioridade ao nosso Deus nessa noite de hoje. E por fim, por que nós devemos priorizar a Deus, irmãos? Por fim, nós devemos priorizar a Deus, o reino de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Jesus nos ensinou que nós temos que priorizar ao Senhor. Quero dar aqui alguns exemplos da vida de Jesus. Lá no Getsemane, quando Jesus estava ali, chamou os discípulos para orarem. Jesus, ele já ia ser preso, irmãos, nesse dia que ele estava ali no Getsemane. Ele ia ser entregue aos soldados, ele ia morrer, ia padecer por todos nós. E ele chamou os discípulos para orarem com ele. Os discípulos foram dormir, caíram no sono. Jesus, ele falou que a alma dele estava tão angustiada, tão angustiada, tão angustiada, que era capaz dele morrer de angústia. A Bíblia fala que Jesus, ele chegou até mesmo a suar sangue naquele dia, de tão angustiado que ele estava. Irmãos, eu tenho uma maneira de entender essa passagem. Sabe por que Jesus estava tão angustiado? É claro que ele estava preocupado, né? Que ele ia sentir muita dor física, ele ia sentir tristeza, ele ia sentir abandono das pessoas, irmãos. Ele ia sentir ali o seu corpo flagelado, desidratado, o seu corpo machucado. Eu creio que tudo isso preocupou Jesus. Mas eu creio que tem uma coisa, irmãos, que trouxe essa angústia que era capaz de matar Jesus em primeiro lugar. Eu creio que tem uma coisa. O que mais trouxe angústia para Jesus, sabe o que é? É que por alguns instantes, alguns momentos, ele teria que se separar do Pai. O Pai teria que virar as costas para ele lá naquela cruz. Nós falamos isso aqui hoje de manhã no estudo bíblico. Porque lá naquela cruz, Jesus, ele estava assumindo o papel, irmãos, de todos os pecadores de todo o mundo e de todas as ocasiões. Todos os pecados de toda a humanidade, Jesus, ele estava assumindo para ele lá naquela cruz. Ele estava se fazendo ali do pior pecador que já teve nessa terra, porque ele estava recebendo
todos os pecados do mundo de todas as ocasiões. E a Bíblia nos ensina que Deus, ele não pode contemplar o mal. Deus, ele não pode ter comunhão com o pecado. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre conviveram juntos, três pessoas distintas no único Deus, eles sempre subsistiram juntos. Por algum momento o Filho teria que ser separado do Pai. Por alguns instantes o Pai iria se separar do Filho. Tanto que Jesus, ele bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Por alguns instantes ele ficou abandonado. Todas as vezes que você vê Jesus falando de Deus, ele sempre está chamando de Pai, né? O Pai, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Em todos os momentos você vê Jesus chamando Deus de Pai. Somente neste momento na Bíblia é que você vê ele chamando ele de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me abandonastes? Nem teve como chamar de Pai naquele momento, irmãos. Então eu creio que o que mais angustiou Jesus lá no Getsemane foi essa dor de ter que se separar do Pai por alguns instantes, irmãos. Mas Jesus, ele priorizou o reino. Jesus, ele priorizou a Deus neste momento. Porque ele disse o seguinte: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. E uma das definições que eu entendo de buscar Deus e sua justiça em primeiro lugar, porque realmente isso pode nos trazer dúvidas. Às vezes a pessoa pode pensar: pastor, buscar Deus e sua justiça em primeiro lugar é estar todos os dias na igreja? É estar de manhã, de tarde, de noite na igreja? Às vezes nós podemos pensar que é isso, né? Mas irmãos, eu entendo o seguinte, que buscar Deus e sua justiça em primeiro lugar é nós nos submetermos totalmente à vontade de Deus e não à nossa. É nós abrirmos mão da nossa vontade, do nosso entendimento, do nosso próprio entendimento, né? E se apoiar totalmente, confiarmos a nossa vida totalmente ao nosso Deus. A palavra de Deus fala: não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie em Deus de todo o seu coração. Então o filho priorizou o reino naquele momento. O filho priorizou o pai naquele momento. E olha só o que aconteceu. Está aqui em Lucas capítulo 22, versículo 42 e 43. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Jesus estava ali e ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí sabe o que aconteceu? Olha só o versículo 43, irmãos. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Esse tema aqui diz o seguinte: se nós buscarmos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. E nós vamos aqui provar na Bíblia que isso é verdade. Porque o que Jesus estava precisando naquele momento? Ser fortalecido. Ele precisava de força naquele momento. Naquele momento Jesus não precisava de dinheiro. Naquele momento Jesus não precisava de casa, de carro, de nada disso. Naquele momento Jesus não precisava de casamento, de cura para doenças, não. Naquele momento Jesus precisava de força. Então o que ele fez? Ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar, e a força que ele precisava foi acrescentada, irmãos. Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, o próprio Deus te fortalece. Já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, pastor, eu até queria voltar a ir para a igreja, queria voltar a frequentar os cultos, mas eu não tenho forças. Aí a pessoa não vai, aí que não encontra forças mesmo, não é verdade? Quantos de nós, muitas vezes, não viemos para o culto aqui, né? Às vezes a gente vem para o culto cansado, às vezes até com alguma doença, né? Alguma gripe, alguma enfermidade, garganta inflamada, mas a gente vem. Às vezes a gente não está muito animado, às vezes a gente está fraco, mas quando a gente vem para o culto, irmãos, a gente sente ou não sente fortalecido pela palavra, fortalecidos pelo louvor, fortalecidos pela comunhão. A gente se sente fortalecido, por quê? Porque nós abrimos mão da nossa vontade e colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque eu tenho uma maneira de entender, eu entendo, irmãos, que todos os dias que tem culto, né, nos domingos, nas quintas, a vontade de Deus é que nós estejamos juntos em comunhão.
É claro que às vezes tem trabalho, tem colégio, faculdade, né, que pode ali atrapalhar um pouco. Mas eu entendo que a vontade de Deus é que a igreja esteja unida no dia dos cultos, irmãos. E tem um salmo, Salmos 27, versículo 14, que eu gosto muito. Que esse salmo diz assim: espera, pois, no Senhor. Mas esse salmo também diz: esforça-te e Ele fortalecerá o seu coração. Então, se a gente parar na primeira parte, espera, pois, no Senhor. Aí você pensar, para me esperar no Senhor, eu vou ficar aqui paradinho, esperando, vou ficar quietinho que Deus vai me dar a vitória. Mas o versículo não para aí. O versículo diz: espera, pois, no Senhor. Esforça-te e eu fortalecerei o seu coração. Então note que antes de Deus nos fortalecer, irmãos, nós também temos que dar um passo em direção a Ele. Viu aquela mulher, há 12 anos? Há 12 anos ela estava padecendo de um fluxo de sangue. Imagina uma pessoa 12 anos sangrando. Eu, quando dou sangue, é 500 ml de sangue, eu já volto tontinho lá do hemocentro. Às vezes eu estou dirigindo, nem pode dirigir, mas não tem ninguém para dirigir para mim. Às vezes eu estou dirigindo, me dá aquele sono, me dá aquela tontura. Chega em casa, só me dá vontade de comer e dormir e beber água. De tão fraco que a gente fica, né? 500 ml de sangue. Agora imagine uma mulher que ficou 12 anos padecendo ali de um fluxo de sangue. Aquela mulher, ela estava fraca. Aquela mulher estava doente. Ela já tinha gastado todos os seus recursos com os médicos. Aquela mulher estava até mesmo perdendo ali a sua fé nos recursos dessa terra. Mas chegou um dia que ela resolveu depositar a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. E ela falou: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Essa mulher, ela teve que vencer uma multidão. Tinha uma multidão na frente dessa mulher. E mesmo ela fraca, doente, ela rompeu a multidão, ela tocou em Jesus e ela recebeu o milagre, irmãos. Então tem muitas pessoas que às vezes está faltando isso. Está faltando se esforçar um pouquinho a mais. Está faltando ir de encontro a Deus, irmãos. Está faltando sair da zona de conforto. Tinha uma multidão apertando Jesus. Mas Jesus, ele falou: eu senti um toque diferente. Porque foi um toque de fé. Foi um toque de aquebrantamento, irmãos, que aquela mulher tocou em Jesus ali e ela recebeu o seu milagre. Então o maior exemplo de buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar foi dado por Jesus. Jesus nos deu esse exemplo também lá no deserto. No deserto ele estava fazendo um propósito de 40 dias de jejum e oração, irmãos, lá no deserto. E aí o diabo começou a seduzir Jesus, né? Ah, se você é filho de Deus, você está com fome aí. Se você não é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, se lança daqui, que Deus vai dar uma ordem aos seus anjos, para que os seus anjos não deixem você tropeçar em nenhuma pedra. Se você é filho de Deus, eu vou te dar todos esses reinos aqui, se prostrado me adorar. O diabo estava seduzindo Jesus. Jesus, ele podia ali fazer a vontade dele, né, naquele momento, se render à carne, transformar realmente as pedras em pães. Jesus, ele poderia ter aceito as ofertas de Satanás, ficado com todos os reinos aqui dessa terra, só bastava se prostrar diante de Satanás. Jesus, ele poderia ter feito a sua vontade, mas não. Jesus preferiu fazer a vontade do Pai. Jesus, ele falou: nem só de pão viverá o homem. A minha carne está com vontade de comer pão realmente, mas nem só de pão viverá o homem, mas o homem também viverá de toda palavra que sai da boca do nosso Senhor. A palavra de Deus também diz que nós não podemos tentar o Senhor seu Deus. Eu poderia muito bem me jogar daqui, porque o Salmos 91 realmente diz que Deus vai dar uma ordem aos seus anjos. Neste momento, Jesus não quis tentar Deus. E neste momento, Jesus não quis ali o recurso dos anjos, porque ele sabia que ele estaria tentando a Deus. Jesus não quis os reinos dessa terra, ele preferiu fazer a vontade do Pai. E sabe o que aconteceu? Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 1, versículo 11. Mateus 4, 11 diz: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Olha só, irmãos, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar, e ele foi servido pelos anjos. Lá no Getsêmani, Jesus colocou o reino de Deus em primeiro lugar, e o anjo fortaleceu Jesus. Aqui Jesus colocou o reino de Deus em primeiro lugar, e os anjos serviram a Jesus. Não precisou Jesus se jogar daquele precipício. Naquele momento o anjo não ia atender ele, mas quando Jesus confiou totalmente no Pai,
o próprio anjo enviado por Deus serviu Jesus. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar, realmente as coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Jesus, ele estava precisando comer neste momento, estava precisando se fortalecer, entregar aquele propósito. Quando ele terminou o propósito, os anjos serviram a ele. E o terceiro e último exemplo que eu quero dar aqui, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte, irmãos, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele assumiu a forma de homem. Ele assumiu a forma de uma figura humana. E aqui diz que ele obedeceu até o fim. Ele sofreu um castigo. Ele sofreu uma morte de cruz. Mas sabe o que a palavra de Deus fala que aconteceu com ele depois que ele fez tudo isso? Depois que ele priorizou o reino, sabe o que aconteceu? Está aí, bota o versículo 9, Pedro. No versículo 9, irmão, sabe o que a palavra de Deus diz que aconteceu? A palavra de Deus diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pode passar, Pedro. Por isso Deus deu o nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho interessante porque a Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve como pretensão, como usurpação ser igual a Deus. Ele se fez igual a nós. O Criador se tornou semelhante à criatura. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o próprio Deus, o próprio Criador, se tornou a semelhança dos homens. Obedeceu, foi humilde. Jesus, ele podia chegar nessa terra aqui, né? Usar ali os seus atributos divinos e podia ali ter tudo o que ele quisesse, mas não. Ele preferiu ser humilde, ele preferiu ser obediente, ele preferiu colocar o propósito em primeiro lugar, ele preferiu colocar a missão em primeiro lugar, ele preferiu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí o próprio Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, as outras coisas que ele precisava ser exaltado. Isso aí Deus acrescentou na vida dele também. Então note, irmãos, ele precisava de força, os anjos fortaleceram. Ele precisava ser servido, os anjos serviram. Ele precisava ser exaltado aos céus e o próprio Deus exaltou ele. Só que não foi de qualquer jeito. Antes ele teve que dar prioridade a Deus, prioridade ao reino dos céus, prioridade à missão. Tem pessoas que não entendem. Pastor, por que minha vida não rompe? Por que eu não cresço espiritualmente? Por que as coisas não acontecem? Pode ser que falte a pessoa priorizar o reino, priorizar a obra, priorizar o chamado, priorizar a missão, para as coisas começarem a acontecer. Hoje nós ensinamos aqui um pouco sobre o batismo. Quando Jesus se batizou, aconteceu 3 coisas ali no batismo de Jesus. Primeiro, os céus se abriram. Logo depois, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E veio uma voz dos céus que disse: este é o meu filho amado, com o qual eu me alegro. E Jesus, ele não era pecador, Jesus não tinha pecado, ele não precisava se batizar. João Batista até estranhou: ué, eu que tinha que ser batizado pelo Senhor, mas o Senhor que vem até mim para mim te batizar? Aí Jesus falou: tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Ou seja, Jesus que não tinha pecado, Jesus que é Deus, ele estava falando: eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele e o próprio Pai se alegrou. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas acontecem. Os céus se abrem sobre a sua vida, o Espírito Santo desce sobre você de uma forma mais intensa e o Pai se agrada do que você está fazendo. Eu, quando vejo esses jovens, irmãos, do grupo de louvor, né, caprichando aqui nos equipamentos, né, montando tudinho, ensaiando, né, caprichando, eu fico olhando assim, às vezes eu fico caladinho e só observando, e eu agradeço a Deus. Eu falo: Deus, muito obrigado. Porque tem muitos jovens que uma hora dessa está no mundão aí, ó, bebendo, se drogando, indo para baile funks, né, ouvindo aqueles funks que é só misericórdia, né, estão aí aprontando, morrendo.
E graças a Deus esses jovens estão aqui, ó, tendo prazer, tendo amor em fazer a obra do Senhor. Porque eu vejo eles se dedicando, eu vejo o carinho, eu vejo o amor que eles têm. Chegam aqui 5 horas, 5:30 da tarde, porque eu sei que eles não estão fazendo isso para o pastor. Eles estão fazendo porque eles amam cumprir o chamado de Deus na vida deles. Então eu agradeço a Deus. E as portas têm se abrido sobre a vida desses jovens. As portas dos céus têm se abrido sobre a vida dos irmãos. E eu creio que muito mais Deus tem para fazer nas nossas vidas, irmãos. O que define uma igreja, pastor William? O que define uma igreja é multidão de gente? Não. Sabe o que define uma igreja? Jesus, ele ensinou o que define uma igreja. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Ali eu estarei no meio deles. O que define uma igreja, irmãos, é quando nós nos reunimos em nome de Jesus para adorar Ele. Não é multidão, não é estrutura física, não. O que define que se nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, é quando nós estamos reunidos no nome dEle. E hoje, no primeiro culto de 2026, nós decidimos, nos reunir diante do nosso Deus, irmãos. E eu creio que não é em vão, porque a palavra de Deus fala que nenhuma obra é em vão no Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, irmãos, neste ano. Um ano de paz, um ano de alegria, um ano de vitória, um ano de libertação na família, um ano de conquistas, mas principalmente um ano de crescimento espiritual na sua vida, irmãos. Porque aí os seus familiares também vão ser alcançados. Deus usou a irmã Osmarina, foi a irmã Osmarina, que profetizou sobre a vida da irmã Raimunda, que o Marcelo vai receber a cura. E eu reforço, viu, irmã Raimunda, essa profecia. Porque hoje, irmãos, eu estava vindo, eu fui buscar o Jesuíno e a Suzane, Eu até brinquei com o Jesuíno e com a Suzane. Hoje eu estava vindo de carro ali, que eu busquei eles, Estava ali chuviscando, e de longe eu avistei a nossa irmã Raimunda, Um guarda-chuvazinho debaixo da chuva, umas meias, que estava muito frio de manhã, Uma saiazinha, umas meias, cobrindo ali as pernas, uma blusinha e andando. Aí eu falei, Jesus, mas anda rápido, Porque ela anda rapidinho, Ela anda rapidinho, irmãos. Mas vindo, ó. Aí eu me alegrei, sabe por quê? Ela estava vindo para o estudo bíblico. Domingo de manhã, logo cedo, maior frio, estava ali nossa irmã Raimunda, ó, os passinhos dela, Vindo buscar a Deus. Aí eu agradeci a Deus e eu me emocionei, Porque aí, irmãos, eu vejo todas as orações, todas as buscas, todas as lutas que ela tem feito aqui neste lugar, Deus tem contemplado. Deus tem contemplado e Deus vai dar sabedoria, paciência, fé, para que ela venha alcançar também os familiares dela também, irmãos. Já é um milagre o Marcelo, estar frequentando os cultos aqui. Agora é porque ele voltou lá para o hospital, mas como a irmã falou, Deus, ele sabe de tudo. Por que ele tem que permitir isso ou permitir aquilo nas nossas vidas? Eu creio que assim que Deus curar, ele vai estar de volta aqui com a gente, ouvindo a palavra. E a Bíblia fala que a palavra de Deus não é em vão. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Talvez tem pessoas que pensam assim, pastor, tem um familiar meu que sempre ouviu a palavra de Deus, mas nunca quis se converter, nunca quis mudar de vida. Mas, irmãos, nós nunca sabemos se nos últimos momentos da vida dele, talvez ali numa situação difícil, talvez numa enfermidade, talvez num leito de hospital, ou talvez nos últimos momentos da vida dele, ele vai lembrar daquela palavra que ele ouviu, vai se arrepender e vai pedir perdão para Deus e vai ser salvo. Nós nunca sabemos, irmãos, a hora que a salvação vai chegar sobre a vida de uma pessoa. Vou dar um testemunho aqui, que eu acho que eu nunca nem dei esse testemunho aqui no ministério. Eu tinha um tio, que esse tio, ele se chamava Édio, mas o apelido dele era Nego. Nós chamávamos ele de Nego, E esse meu tio, ele sempre foi forte, sempre cheio de saúde, Era forte, musculoso, sempre cheio de saúde, mas nunca quis se consertar. Sempre no mundão, bebia, se drogava. Quando eu era menino, criancinha, ele mexia muito comigo, me atentava que só também. Ou seja, nunca se consertou. E esse meu tio, ele passou tempo, mas chegou uma fase da vida dele que ele começou a quietar, ele começou mais a falar de Deus, ele começou mais a ficar tranquilo. Mas aí, irmãos, chegou um período da vida dele que ele descobriu uma enfermidade na vida dele. Ele descobriu que ele estava com câncer de garganta.
aquela doença maldita, né? Ele descobriu que ele estava com esse câncer. E ele começou a chorar, começou a sofrer. Aí teve um dia que o meu outro tio foi visitar ele, esse meu tio me contou isso até me impactou, né? Esse meu tio falou que foi visitar ele, e ele falou o seguinte, ele falou: Isaías, as duas coisas que eu mais gostava de fazer, eu não estou podendo fazer. Que as duas coisas que ele mais gostava de fazer, irmãos, era falar e comer. Ele estava o tempo todo conversando, ele gostava muito de conversar e gostava muito de comer também. Uma vez até me chamou a atenção, ele foi lá para a casa da minha avó, irmã Raimundo. Aí ele encheu uma pratada, irmãos, pensa naquela pratada. Chega, desapareceu atrás da montanha do prato, né? Desapareceu atrás da montanha da comida lá. Ele encheu o prato lá, começou a comer na minha avó e falou, e ele gaguejava, né? Ele gaguejava, irmãos. Ele falou, que mamãe, eu vou comer um pouquinho aqui, eu vou comer um pouquinho e chegar lá em casa eu termino de comer lá. Irmãos, é o tamanho da pratada, né? Então ele gostava muito de falar, conversar e gostava muito de comer. Aí ele falou para esse meu tio, as duas coisas que eu mais gostava de fazer eu não estou podendo fazer. Que é comer e que é falar. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Ele aceitou Jesus no hospital, ele aceitou Jesus como seu único, verdadeiro, suficiente Salvador, recebeu a salvação e Deus levou para morar na glória, irmãos. Então passou esse tempo todo, minha avó nunca desistiu de orar, minha avó nunca desistiu de interceder por ele. Teve que ser no leito de hospital? Teve. Mas Deus alcançou, ele abriu o coração e Deus deu a salvação para a vida dele, irmãos. Isso aconteceu com alguns outros familiares da minha família também, né? Mas nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós e Deus, Ele sabe o que nós precisamos nas nossas vidas. Então vão ser 3 meses desse propósito, prioridade. E eu quero dizer, nesse primeiro culto, todos aqui que priorizaram a Deus, quem não veio, Deus sabe, né, irmãos? Cada um tem o seu motivo, cada um tem as suas lutas, Deus sabe. Tem alguns que estão viajando também. Mas todos que vieram aqui nessa noite, irmãos, eu quero dizer, não é em vão, vamos priorizar a Deus, que Deus vai dar vitória não somente para a sua vida, mas também vai te usar muito nessa terra, para você estar alcançando vidas também nessa terra. Amém, meus irmãos? Até aqui que Deus, né, me deu essa palavra. Oi? Tá vendo? Tá vendo, irmãos? Isso é milagre, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor, porque isso é milagre, irmãos. Isso é milagre de Deus e Deus está trabalhando na vida de todos aqui neste lugar. Viu, Alice? Não desista de orar pela família, pela mãe, por todos os familiares. Não desista. A Alice é engraçada que às vezes ela dá uma distraída, né? Alice. Eu falei o quê? Não, Alice. Alice. É Alice. Então não desista, irmãos. Deus está no controle de tudo e este ano a vitória é nossa, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, vou passar para minha esposa aqui, as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus.